Ora bem, meus amigos e irmãos queridos, nada ainda está definitivamente perdido, pelo menos enquanto aqui permanecerdes. Já sabeis de sobra pelo que vos foi dito por outras entidades, qual o meio pelo qual podereis recobrar a lembrança de tudo quanto vos foi ensinado antes desta vossa vida no corpo físico, como elemento indispensável ao bem-estar e felicidade de cada um em sua vida terrena. Já sabeis que através da oração e da meditação diárias podereis entrar em contato direto com o Senhor Jesus, e dele receberdes na medida das vossas necessidades toda espécie de ajuda espiritual. Certos como estáis deste caminho, nada mais tendes a fazer do que segui-lo de todo o coração, porque o mesmo poderá conduzir-vos à situação espiritual mais bela e feliz que possais imaginar. Existe ainda um outro importante objetivo na divulgação do conteúdo deste volume por toda a superfície terrena, justificando a vinda ao solo terrestre das dezenas de entidades que nele aparecem redigindo seus respectivos capítulos. Esse objetivo consiste no grande empenho do Senhor Jesus em preservar de situações desagradáveis para uns e talvez aflitivas para outros, todas as almas atualmente encarnadas no solo terreno, quando começarem a se manifestar os efeitos das operações já em curso no planeta. Desavisados que estivessem os homens e mulheres, quando esses efeitos começassem a manifestar-se em várias regiões da Terra, poderia verificar-se uma tal situação de aflições e desespero que muito contribuiria para agravar a salvação daqueles que deverão ser salvos pelas forças superiores na hora do perigo. Ao passo que, mandando o Senhor transmitir à população terrena a série de conselhos iniciados pelo apóstolo Tomé e por nós continuados, estarão todos os homens e mulheres avisados de que algo de muito importante deverá acontecer ao planeta, assim como dos recursos que ao seu alcance encontram-se para deles se utilizarem. Depois desta larga preparação, ninguém poderá jamais alegar que desconhecia os meios colocados ao alcance de sua vontade, do seu coração, para se livrar de situações possivelmente dolorosas. Quem hoje vos escreve para ser lido nos 30 e poucos anos deste fim de século, é um vosso irmão muito mais velho que também cursou durante milênios esta mesma escola terrena que hoje cursais, porém com dificuldades bem maiores, como a vida decorria no início da era cristã e mesmo alguns milênios antes. Foi-me dado viver nos diversos continentes deste pequeno mundo terreno, quando as leis existentes atendiam apenas aos interesses dos potentados e dirigentes, nenhum valor tendo para os mesmos a fragilidade da vida de seus súditos, lançados continuamente em guerras caprichosas ou de conquista. O valor dos homens comuns dos tempos em que me foi dado reencarnar seguidamente na Terra era avaliado apenas pelo serviço que podiam prestar à causa do Estado, que considerava escravos dos interesses de seus dirigentes todas as vidas humanas a quem Deus concedia a existência terrena para seu desenvolvimento espiritual. Foi então de conflitos em conflitos, conforme reza a história da Terra, que muitos milhares de almas conseguiram alcançar determinado grau evolutivo, para que voltarem mais tarde na qualidade de governantes de determinado rincão, e nele instalarem melhor regime de vida para seus governados. Este irmão que tem hoje a ventura de vos dizer estas palavras, foi um dos espíritos a quem nosso Senhor concedeu a missão de dirigir um grande país, no qual seus dirigidos pudessem sentir uma tranquilidade relativa, para poderem dedicar-se ao aprimoramento cultural e moral de que necessitavam. Devo declarar que me empenhei sinceramente em proporcionar essa tranquilidade àqueles que foram levados a viver sob o meu reinado, e também que consegui atingir esse objetivo quase completamente. Regressando ao mundo espiritual ao fim de minha última peregrinação na Terra, tive a felicidade de receber de nosso Senhor o belo galardão que Ele destina a quantos no solo terreno souberam cumprir sua missão. Esse galardão, devo dizê-lo para edificação de todos vós leitores meus, representa hoje para mim a maior e mais bela recompensa recebida em toda a minha vida de espírito, muito mais mesmo, do que todos os tesouros que tive na terra à minha disposição.
A explicação disso é que os tesouros da terra, por maiores que sejam quantitativamente, por maiores honras que possam proporcionar aos seus possuidores, têm de ficar finalmente na terra porque à terra pertencem, não oferecendo nenhum reflexo no mundo espiritual aos seus possuidores. Enquanto que os galardões espirituais que nosso Divino Mestre Jesus costuma conferir a quantos tiverem sabido cumprir com honra suas tarefas na terra, a quantos tiverem sabido dedicar sua existência na carne ao bem-estar e felicidade dos seus semelhantes, esses galardões espirituais incorporam-se definitivamente aos espíritos que os recebem e passam a constituir motivo da maior felicidade e dignidade para eles. Desejo esclarecer um ponto que poderia ficar obscuro para alguns dos leitores deste volume. Desejo esclarecer que não são apenas espíritos que passaram pela terra como dirigentes de povos, os que vão receber das luminosas mãos do Senhor Jesus o ambicionado galardão espiritual se ao mesmo tiverem feito jus. Não, meus queridos. Nosso Senhor costuma recompensar com esse belo galardão espíritos de todas as classes sociais cujo viver terreno haja contribuído para merecê-lo. Todos os homens e mulheres que aqui se têm distinguido na prática do bem, do amor e da fraternidade para com os semelhantes, seja em que setor for da vida terrena, fizeram jus a tão bela recompensa, sempre recebida do Senhor e Mestre Jesus. O industrial, o negociante, o médico, o advogado, o professor e o operário, encontram oportunidades de se habilitarem ao recebimento do seu galardão espiritual ao regressarem da terra, porque essas oportunidades se apresentam na vida de todos os seres humanos independentemente da categoria social em que tenham vivido. Isto é uma verdade autêntica, meus estimados irmãos. Quando chegar o tempo de regressardes à vossa morada espiritual ireis encontrar na mesma, com surpresa para muitos, irmãos vossos de quem talvez não tenhais ouvido falar pela obscuridade em que preferiram viver entre vós, mas que de tal modo procuraram servir ao Divino Mestre na esfera de suas possibilidades, que mereceram, e do Senhor receberam o seu galardão. Não existe categoria social por mais humilde, que não ofereça ensejo de praticar cada um os belos mandamentos do Senhor, amar ao próximo na medida de suas possibilidades, mas fazendo-o com verdadeiro sentimento de fraternidade. E isto sucede muito frequentemente, sabido como é que vieram habitar entre os humildes não poucos espíritos já possuidores de certo grau evolutivo, em cujo meio conseguiram tornar-se verdadeiros amigos, orientadores ou conselheiros daqueles que os procuram. Num conselho sensato, justo, prudente, destes que podem muitas vezes impedir a consumação de uma tragédia, está uma bela oportunidade de um ser humano prestar real serviço ao Senhor, prestando na terra ao seu semelhante. Para que alguém possa fazê-lo, uma condição apenas necessita de possuir a integridade moral. E para que alguém possa ter a consciência de possuir tão bela condição, bastará que se mantenha em perfeita harmonia com as forças superiores do universo, pessoalmente representadas em relação à população terrena pela dedicação a nosso Senhor Jesus, nosso Divino Mestre. Eis aí, filhos e amigos meus, o que me propus dizer-vos no capítulo que me coube redigir nesta obra realmente portentosa. Julgo por isto bem cumprida a minha missão, porque me empenhei em dizer-vos o quanto basta para que possais receber também, à vossa vez, um belo galardão espiritual para a glória de vossos espíritos. Aqui se despede e vos abençoa em nome de nosso Senhor Jesus, este vosso irmão e amigo dedicado, pronto a servir-vos no alto, que ingressou na vossa história com o nome de Moisés. Nota: Moisés. 1500 a 1380 AC. Grande legislador dos hebreus. Fundador da nacionalidade israelita. Nasceu no Egito pelo ano de 1500 AC e desencarnou no Monte Nebo cerca de 1380 AC. Conta-nos a lenda que Moisés foi retirado das águas do Nilo acomodado num berço de papiro, numa fase em que o faraó determinara a morte de todas as crianças do sexo masculino.
foi recolhido com carinho pela princesa Termutes, que obteve permissão de seu pai, o faraó, para criá-lo. Dotado de grande inteligência, porque era realmente um predestinado, aprendeu rapidamente as artes e as ciências do seu tempo. Tendo, involuntariamente, dado morte a um egípcio que espancava um hebreu, fugiu para a mediana península de Sinai. Nesse país casou-se com Séfora, filha de Jetro, chefe dos medianitas, nascendo-lhe 2 filhos, Gerson e Eliezer. Estava já com 80 anos quando Deus lhe apareceu no Monte Horebe numa visão da sarça ardente, e lhe ordenou que retirasse os hebreus do jugo dos egípcios, dando-lhe Arão como auxiliar nessa tarefa. Ambos partiram para o Egito e apresentaram-se a Menefta, o faraó, a quem pediram autorização para levar o povo hebreu para Canaã, conforme Deus determinara a Moisés. O faraó irritou-se com o pedido e recusou atendê-los. Em seguida mandou agravar as condições de trabalho dos hebreus. Dessa deliberação do faraó surgiram graves acontecimentos para o Egito e o seu povo. Moisés fez desencadear sobre o país as chamadas 10 pragas milagrosas, a última das quais, consistindo na morte de todos os primogênitos das famílias egípcias, atingiu também o coração do faraó, roubando-lhe o príncipe herdeiro. Nesta última o faraó resolveu ceder às insistências de Moisés e Arão, e eles puderam conduzir o povo hebreu para fora do Egito. O faraó, porém, ouvindo no dia seguinte os conselhos dos seus generais, arrependeu-se e ordenou que o exército se preparasse e partisse no encalço dos hebreus e os trouxesse de volta. A multidão dos hebreus, porém, só foi avistada 2 dias depois pela madrugada, ao iniciar a travessia do Mar Vermelho, que, diz a lenda, separara-se no lugar escolhido por Moisés para a travessia. Esta foi executada em marcha acelerada pelos hebreus, que conseguiram passar enxutos com todo o gado e pertences que levavam. O exército do faraó, porém, tentando a mesma travessia algumas horas mais tarde no mesmo local, viu-se tragado pelas águas com todos os animais e material de guerra, por terem as águas se fechado sobre eles. Moisés iniciou então uma longa marcha de 40 anos pelo deserto em busca da terra prometida, durante a qual se manteve em permanente contato com Deus. Recebeu no Monte Sinai o Decálogo e mais tarde a legislação que devia reger o seu povo durante cerca de 15 anos. Nos 5 livros que escreveu, o Pentateuco, Moisés registrou a história das idades antigas, o texto das suas leis e a narração dos acontecimentos em que tomou parte. Moisés foi legislador, profeta, poeta, historiador e pastor de homens, sendo considerado uma das maiores figuras da história humana. Sua celebridade enche todo o Oriente. Os árabes veneram-no tanto como os judeus. A Igreja Católica colocou seus livros no cânon das Escrituras inspiradas e considera-o uma das figuras mais notáveis, porque numa profecia célebre anunciou a vinda do Messias. Fim da nota. 40. Comunidade espiritual feminina. As mulheres que se encontram presentemente vivendo mais uma vida terrena, está destinado um papel dos mais relevantes no encaminhamento das almas para Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus de Nazaré. Efetivamente, a mulher tem sido reservada em todos os tempos um papel decisivo na vida terrena, pela influência que tem podido exercer sobre os elementos do outro sexo. Se vos dispuserdes a percorrer os fatos da história, havereis de encontrar em todos eles, desde os menos aos mais importantes, a influência da mulher, algumas vezes como causa incentivadora de sérias contendas, outras vezes como elemento mediador por excelência, no sentido de pôr fim a outros muitos acontecimentos registrados pelos historiadores. É que à mulher foram concedidos em todos os tempos, como são ainda no presente, poderes especiais em relação à vida terrena, os quais ela pode utilizar segundo o grau espiritual em que se encontra. Nos tempos que correm,
Esses poderes estão sendo invocados pelas forças superiores em favor da compreensão e encaminhamento das almas que lhe estão próximas ou subordinadas, segundo os conselhos e ensinamentos trazidos à Terra pelos mensageiros do Senhor. A excelsa comunidade espiritual de almas que viveram na Terra em corpos femininos, vem se reunindo regularmente no alto para estudar os meios mais adequados de fazer sentir as mulheres presentemente na Terra que o seu concurso foi julgado indispensável na era presente, junto aos irmãos encarnados, seus maridos, filhos, aparentados e conhecidos, para que todos abram coração e ouvidos a esta série de conselhos e ensinamentos que estão sendo divulgados na Terra. Cabe, evidentemente, à mulher, uma grande responsabilidade neste fim de século, em relação ao encaminhamento dos homens para Deus por intermédio de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Isto é o que ficou decidido nas reuniões realizadas no alto pela comunidade espiritual feminina sob a orientação daquele grande espírito que mereceu a graça imensa de ser mãe de Jesus, espírito muito justamente venerado por todos os corações sensíveis da terra e milhões de espíritos viventes no espaço. Decidido foi lançar-se um apelo fervoroso a todos os corações femininos presentemente na Terra no sentido de que assumam desde agora a liderança dos seus irmãos do sexo masculino, e os conduzam com a doçura que lhes é própria, para o coração amantíssimo do Senhor Jesus, mas que o façam já, a partir deste momento, porque a menor delonga pode ser fatal àqueles que devam partir inesperadamente, de um momento para outro. Aqui fica então o apelo que fui incumbida de trazer às minhas queridas irmãs terrenas, habitantes de todas as regiões do globo, o que faço por delegação especial daquele grande espírito de que falei, empenhado como está em coadjuvar os esforços do Senhor Jesus por intermédio dos mensageiros que vos falaram antes de mim, e daqueles que desempenham tarefas invisíveis no meio terreno. Todas as mulheres podem e devem cooperar eficientemente nesta grande cruzada de esclarecimento e de várias maneiras. Uma delas será por meio da leitura das páginas deste livro, e bem assim dos dois outros do nosso estimado irmão Tomé, e procurando fazer que seus familiares os leiam também. Procedendo à leitura atenta destes livros, as mulheres tratarão de comentar com os seus familiares o conteúdo dos mesmos, para que o verdadeiro sentido venha a ser perfeitamente assimilado por todos. E como não se trata, evidentemente, de fazer decorar os conselhos do Senhor, mas de os pôr em prática, tratarão as mulheres de os reforçar e desdobrar em palavras suas para que todos as compreendam e pratiquem. Não se trata aqui de ensinar algo para ser decorado pelos viventes da terra neste agitado fim de século, mas de aconselhar a todos que se previnam a tempo de se encontrarem preparados para o que possa acontecer no meio terreno. Outra maneira de as mulheres poderem cooperar com os mensageiros do Senhor, será por meio da fundação de associações, núcleos, agremiações destinadas à reunião semanal do maior número de senhoras e moças, durante as quais se debaterão, não apenas os presentes conselhos, como também a melhor maneira de os levar ao conhecimento de quantos não tenham podido conhecê-los nos próprios livros. Assim organizadas associativamente, as senhoras e moças estabelecerão planos de visita aos centros populosos menos afortunados, fazendo, por exemplo, aos domingos. E aí procurarão despertar a atenção das populações para o sentido de quanto nosso amado Jesus tem mandado escrever na terra. Devo assegurar a todas as almas femininas que se dispuserem a executar este ou plano semelhante, que entidades de grande evolução estarão presentes, não só às suas reuniões deliberativas, como também em todos os lugares onde quer que vão divulgar os conselhos e ensinamentos do Senhor. O que desejo deixar perfeitamente claro, para que nenhuma dúvida possa surgir, é que não se trata aqui de convocar irmãs filiadas a esta ou aquela confissão religiosa. Absolutamente, minhas queridas irmãs. Aqui trata-se exclusivamente de evitar que espíritos atualmente encarnados, pertençam a que religião pertencerem, num dado momento possam vir a encontrar-se em dificuldades muito sérias por falta da necessária orientação espiritual.
Não há, por conseguinte, que procurar identificar seres humanos pela sua crença religiosa, porque nas circunstâncias esperadas, todos devem ser encaminhados para Jesus, nosso amado Mestre e Senhor, desejoso de atrair para o seu grande coração todos os filhos presentemente encarnados. Para uma compreensão melhor do meu pensamento, figurai uma enorme multidão de almas desejosas de seguir para determinada cidade, seja por necessidade ou devoção. Nessa multidão enorme devem estar criaturas adeptas ou seguidoras de diversos credos religiosos. No momento, porém, em que deliberaram fazer esta viagem ou passeio, numa única coisa elas deverão ter pensado: a condução. E tendo assim decidido, a nenhuma daquelas almas ocorreu o fato de que, sendo a condução a mesma para todas, não realizariam por isso o seu desejo. Figuremos então um grande trem repleto de passageiros a caminho do mesmo objetivo. A nenhuma daquelas almas terá ocorrido a ideia de desistir do passeio ou viagem, só porque nele tomariam parte irmãos de crença diversa da sua. Um único era então o objetivo de todas: locomover-se até ao local desejado. Em lá chegando, continuaria cada qual com sua crença, como até então, mas o fato é que todas chegavam ao fim da viagem. No caso presente trata-se muito semelhantemente. O objetivo da viagem de todas as almas presentemente na Terra, outro não pode ser senão o coração magnânimo do Senhor Jesus, que a todas espera receber a seu tempo. E o Senhor Jesus não especifica se o filho que a ele se dirige foi na terra adepto desta ou daquela crença religiosa, ou se, como ainda se encontram alguns, a nenhuma crença se filiou. Para nosso Senhor existe apenas uma condição para que possa um espírito regressado da terra, dele aproximar-se e ser por ele recebido, é ter limpo de maldades o coração, e haver emitido desde a terra aquela vibração amorosa característica das almas que sabem usar o recurso maravilhoso da prece. À vez de pasmar muitas de vós ao vos encontrardes algum dia no alto e lá constatardes a harmonia vibratória de espíritos que foram adeptos na sua vida terrena dos diversos credos religiosos. Chegados de regresso ao seu plano espiritual, verificaram que a única religião que todos ali professamos é a do amor aos nossos semelhantes, estejam eles ainda encarnados na terra, ou vivendo a vida feliz de espíritos livres no espaço. Nenhuma outra religião lá existe, precisamente porque, sendo o amor ao próximo a base e a chave de todas as religiões, todas as almas se irmanam nessa religião maravilhosa, por ser ela também a religião pregada desde milênios por aquele Espírito verdadeiramente superior e perfeito que é o nosso amado Jesus, de quem sou a mais pequenina servidora. Designada por Nossa Senhora para vir ao vosso meio juntar minha palavra descolorida e pobre de quantas entidades luminosas me precederam, eu desejo falar diretamente ao espírito de cada uma de vós, minhas estimadas irmãs, para nele implantar esta ideia, de que vos cabe talvez o papel mais importante deste fim de século, no encaminhamento de vossos irmãos, maridos e filhos, pela única estrada que conduz diretamente as almas ao coração amantíssimo do nosso amado Jesus, que é o hábito de a ele se dirigirem diariamente através da prece. Falai nisto aos vossos irmãos, qualquer que seja o grau de parentesco que a eles vos liguem. Falai isto às vossas próprias irmãs porventura desconhecedoras deste livro dos já citados, agremiai-vos sem demora para estudardes, debaterdes e até desenvolverdes estes conselhos, na certeza que aqui vos dou de que, sempre que assim vos reunirdes, vários emissários de Jesus e de Nossa Senhora estarão presentes, para acolher e esclarecer os vossos pensamentos. Locomovei-vos até os locais onde vossa palavra possa ser ouvida em nome do Senhor, porque lá estarão igualmente luminosos auxiliares espirituais, para influírem junto aos ouvintes, na aceitação e prática de quanto lhes ensinardes. Assim procedendo, minhas estimadas irmãs, estareis cumprindo uma vez mais o grande e brilhante papel que as forças superiores do universo sempre confiaram à sensibilidade e pureza do coração feminino,
e tantas vezes cumprido em circunstâncias diversas. Atendei, pois, irmãs queridas, ao apelo que vos trago e que fica exarado nestas linhas descoloridas, repito, porque nos dias que correm, já não resta mais tempo para apurarmos os primores do estilo ao nos dirigirmos à sensibilidade dos vossos corações. A urgência exigida pelo aceleramento dos tempos que se aproximam, não nos permite recorrer aos florilégios do idioma, quando o que urgente se faz é bater de rijo em todas as portas, a fim de despertarmos a todos sem mais delongas, para que se levantem e caminhem apressadamente para Jesus, acomodando-se nesse trem imaginário que está prestes a partir, e outro não haverá tão cedo ou nunca mais. Irmãs queridas, procurai entender estas minhas palavras que vos são dirigidas de todo o meu coração, e não devem ficar esquecidas. Despertai, pois, vós todas que as ouvirdes, repeti-as de coração também às vossas amigas e conhecidas, mas sobretudo aos vossos maridos e filhos que porventura desconheçam. Nossa Senhora, a Santa Mãe de Jesus, incumbiu-me desta honrosa tarefa e eu sentir-me-ei particularmente feliz se bem me houver desempenhado da mesma junto aos vossos corações. Prometo-vos em troca, minhas queridas, receber-vos algum dia no alto, e fazer-me a intermediária dos vossos mais justos anseios junto àquele grande Espírito que a vós me enviou. Aqui encerro minha tarefa, abraçando carinhosamente cada uma de vós que me ouvides, e oferecendo no alto os limitados préstimos desta vossa irmã, Teresa de Jesus. Nota: Teresa de Jesus é a mesma entidade que assina o capítulo 24, em cujas N.B. se descreve a cura miraculosa de muitas pessoas que tiveram o rosto deformado em consequência da peste violenta que assolou a Espanha. Conhecida da população a cura extraordinária operada por Soror Teresa, as estradas que levavam ao seu convento logo se encheram de pessoas em busca do remédio milagroso, que ela própria ministrava. O resultado foi completo, granjeando-lhe a admiração e a gratidão do povo, que passou a considerá-la santa. A Igreja mandou investigar a fundo o fenômeno, e apelidou-a de Virgem Seráfica. Os papas, por exceção única, concederam a Soror Teresa o título de doutora, e a Espanha tomou-a por sua padroeira juntamente com S. Tiago. Muitos outros fatos extraordinários se verificaram na vida de Santa Teresa. Ela empreendeu certa vez pequena excursão a uma aldeia muito pobre situada ao pé de uma montanha, fazendo-se acompanhar, como sempre, de algumas das suas monjas, com o fim de levar alimentos e roupas aos filhos dos habitantes da aldeia. A região era muito seca por não existirem nascentes próximas, cujas águas pudessem molhar as terras em volta. Santa Teresa resolveu subir a montanha com sua pequena comitiva, seguida de alguns moradores da aldeia, e ali se sentou sobre uma laje formada pela junção de duas rochas. Inesperadamente caiu em êxtase, ouvindo a voz espiritual sua conhecida, que lhe disse: "Põe aqui o teu dedo", indicando a junção das duas rochas. A santa obedeceu e no mesmo instante um belo jato d'água surgiu do meio das rochas, para espanto e alegria dos habitantes da pequena aldeia que acompanhavam no passeio. Desde então a água continuou a jorrar da pedra, formando pequeno córrego e tornando produtivas as terras circunvizinhas. Santa Teresa deixou várias obras publicadas, dentre elas a sua própria vida, e a história das fundações, sobre a direção dos conventos. A Academia Espanhola considera os escritos de Santa Teresa como os mais belos monumentos da língua castelhana. Há nas obras de Santa Teresa esta máxima que se tornou famosa: nada te perturbe, nada te espante, Deus só basta. Santa Teresa foi canonizada em 1622, sendo a sua festa fixada a 15 de outubro. Edições completas das suas obras foram publicadas em Madrid em 1877 e 1881. As obras poéticas foram traduzidas em português pela Marquesa de Alorna. Fim da nota. 41. Plano de ação direta. O mundo terreno,
cuja existência se perde na noite dos tempos, embora seja um dos mundos habitados de mais recente criação, já começou a sentir os efeitos do processo em curso, destinado a modificar grande parcela de sua estrutura atual. Um numeroso contingente de engenheiros, médicos, geólogos, químicos, e ainda de outras especialidades técnicas, encontra-se no centro deste pequeno mundo, dando o necessário andamento aos trabalhos que foram incumbidos de realizar. Provavelmente, quando o que ora escreve estiver sendo apreciado pelos leitores deste volume, alguns fatos relacionados com o que digo, já terão sido constatados em alguns pontos da Terra. Não me é permitido entrar em detalhes a respeito destes fatos, porque, como acontece a tudo quanto no alto se planeja para execução no plano físico, só devem ser conhecidos nesse plano à época de sua manifestação. Detalhes que eu pudesse oferecer a respeito desses fatos, poderiam contribuir talvez para gerar nos leitores possíveis preocupações aflitivas a partir de agora, em nada contribuindo para os nossos objetivos ao redigirmos estas linhas, que são exatamente para preparar os espíritos para alcançarem mais rápida a felicidade. Por isso todos os redatores deste livro receberão instruções para ajudar os leitores a encontrarem o caminho que lhes convier para se livrarem do pior, se este pior se encontrar ao longo de seus dias terrenos. Tenho então a grande satisfação de veicular nestas linhas, assunto do maior interesse para todos os terrenos, relacionados muito de perto com o que possam testemunhar em sua presente existência na carne, se mantiverem devidamente atentos. Quero referir-me à maneira pela qual certos fenômenos se apresentarão aos encarnados em certas regiões da Terra, a despertar atenção e mesmo curiosidade geral. Prepara-se no alto uma enorme caravana de trabalhadores invisíveis que virão operar no ambiente terreno com o objetivo de despertarem os espíritos encarnados para o que na Terra se passará nestes breves anos finais do século. Estes trabalhadores estão sendo preparados para se apresentarem em forma visível aos seres humanos e lhes falarem em forma audível, transmitindo-lhes conselhos e sugestões acerca do que se aproxima. Sabe-se de antemão no alto que tais manifestações devem produzir entre os encarnados, pelo que de inesperado elas representarão, sobretudo nos meios populacionais onde jamais se cogitou do intercâmbio com o mundo dos espíritos. Haverá por esse motivo não pequeno número de pessoas tomadas de certo pavor ao se defrontarem com seres imateriais perfeitamente visíveis a lhes falarem, sobretudo entre aquelas cuja religião lhes vem ensinando erradamente que tudo acaba com a morte, que nada mais resta daquele que morre. Essas pessoas serão tomadas de surpresa e até de pavor em face do inesperado da manifestação, porém a assistência espiritual que as cerca, faz-lhes a compreender que não se trata absolutamente de nenhuma espécie de demônios, mas de entidades benéficas, no desempenho de tarefas de serviço do bem, e por conseguinte amigas. Tais manifestações devem realizar-se em muitos lugares ao mesmo tempo, divulgando os mesmos conselhos amigos aos seus ouvintes, prevendo-se que bem depressa os conquistarão para sua pregação. Este plano foi elaborado tendo-se em vista a circunstância de estar a literatura espiritualista ainda circunscrita aos meios sociais mais desenvolvidos intelectualmente, e não chegarem os conselhos e ensinamentos divulgados às populações inferiorizadas, ou, quando isso acontece, beneficia apenas reduzido número de indivíduos. Caberá então às caravanas de trabalhadores invisíveis levar os ensinamentos necessários e urgentes às populações menos abastadas residentes em regiões desprovidas de instrutores espiritualistas, suprindo eles esta falta com sua manifestação visível a todos os presentes. Desta maneira serão realizadas reuniões públicas nas quais os mencionados trabalhadores dirigirão a palavra aos nossos irmãos encarnados, relatando-lhes de viva voz o que projetado foi em matéria de modificações na estrutura física do planeta, e bem assim quais os meios de salvamento ao alcance de cada um. O fato determinará sem dúvida uma certa exacerbação dos ânimos a princípio, será porém,
De tal forma interessante e proveitoso para os ouvintes o que estes enviados têm a dizer, que todos passarão a escutá-los com particular interesse. Estes trabalhadores espirituais estão recebendo inclusive as necessárias instruções que os habilitem a atender seus ouvintes em casos de doença e outros, o que lhes granjeará de pronto a simpatia e gratidão das populações que visitarem. Este plano foi elaborado pelos dirigentes espirituais da Terra, com o fim de levar a todos os recantos do solo terreno os conselhos e ensinamentos que jamais lhes chegariam sem essa providência, pelas distâncias geográficas em que vivem, dos meios mais adiantados. Todos sabemos que só os médiuns videntes estão em condições de ver as entidades imateriais, isto mesmo em certas circunstâncias. No caso a que me refiro, a faculdade da vidência será transmitida pelas próprias entidades em forma coletiva, sempre que tiverem de operar, para que seus ouvintes possam utilizá-la durante os momentos de pregação. E como cada grupo de entidades em ação será assistido por outras entidades que atuarão em meio às reuniões, estas constituirão o polo negativo junto aos circunstantes. Não decorrerá muito tempo após o início da circulação deste volume, para que notícias vos cheguem de várias regiões terrenas a respeito do que aqui vos deixo. Os acontecimentos estão tão próximos, e é tal a necessidade de dar conhecimento a todos os encarnados acerca do que lhes cumpre fazer, que Nosso Senhor resolveu pôr em prática o plano acima, o qual nós temos designado de ação direta, para que não fique um só encarnado sem receber os necessários avisos, sobre a melhor forma de se pôr a salvo do que vier a ocorrer. Em seguida eu tratarei de outro assunto também estreitamente relacionado com o próximo regresso ao mundo espiritual de grande número de encarnados, em consequência, igualmente, das operações em curso para a transformação da estrutura física da Terra. Dizendo isto que aí está, não pretendo fazer crer que uma transformação geral se operará neste pequeno mundo, mas algo nesse sentido deverá ocorrer em certas áreas, conforme escreveram outras entidades que me precederam. Eu me ocuparei então do que diz respeito especificamente ao processo da desencarnação daqueles que estiverem determinados a desencarnar em meio aos acontecimentos porvindouros, e também aqueles que, tendo concluído o período de sua encarnação, devem partir proximamente deste plano físico em direção à sua morada espiritual. A este respeito, inclusive, também tereis encontrado as melhores instruções em diversos capítulos anteriores, redigidos por grandes luminares da espiritualidade. Eu acrescentarei então, um detalhe que se revelará de maior importância para todos, que é o seguinte: ao pressentirem os encarnados que o seu momento chegou ou se aproxima, pressentimento este que brota do próprio coração, procure cada qual emitir um pensamento de amor em direção a Nosso Senhor e Mestre Jesus, em vez de, como frequentemente sucede, emitirem os encarnados pensamentos de grande aflição que só contribuem para perturbar o campo mental do espírito, perturbando-lhe em consequência todas as faculdades. Emitindo o encarnado um pensamento de amor em direção a Jesus, estará emitindo ao mesmo tempo um pedido de ajuda espiritual que lhe chegará prontamente, sejam quais forem as circunstâncias. Assim ajudado espiritualmente, se o seu momento houver realmente chegado, o resultado infalível será o encarnado sentir-se imediatamente envolvido por forças espirituais de grande poder que o conduzirão, livre de sofrimento, ao local que lhe estiver destinado, onde encontrará também o amor de nosso amado Jesus, num ambiente de paz e felicidade. Poderá verificar-se em tais circunstâncias que o momento de desencarnar ainda não seja aquele, e então, a emissão de um pensamento como o que o encarnado tiver emitido, terá servido para afastar o perigo e prosseguir por algum tempo ainda na face da terra. Se todas as pessoas que se encontrarem no limiar de sua desencarnação por motivo de enfermidade, rápida ou prolongada, decidirem dirigir a Jesus Nosso Senhor um pensamento de amor em que ponham toda a ternura do seu coração, bem depressa verificarão a imensa fortuna espiritual que esse gesto lhes trouxe. A explicação do fenômeno é bem fácil de dar.
Sendo Jesus um só e humanidade encarnada composta de alguns bilhões de almas, como sabeis, por melhor organizado o plano de atendimento espiritual a todos os terrenos, e o é, realmente, sua eficiência se torna mais rápida e positiva nos casos em que alguém apela individualmente, do que quando incumbe aos dirigentes do plano descobrirem na imensidade do solo terreno, quem dela esteja necessitando. Vou dar-vos a propósito uma imagem bastante pobre, é certo, porém capaz de elucidar melhor o meu pensamento. Figurai-vos a janela do vosso edifício contemplando pequena multidão que se desloca ao longo da avenida, rua ou praça fronteira. Vosso olhar envolve facilmente milhares de pessoas que se deslocam, sem que atenteis particularmente em qualquer delas. Pela distância que separa-vos, ouvis apenas o ruído volumoso de suas vozes e de seus passos. Se, entretanto, do meio dessa pequena multidão alguma das pessoas necessitar que a vejais, ela olhará para vós e até vos chamará pelo nome, ao que qualquer de vós instintivamente atenderá de pronto, assim se correspondendo. Sem o gesto de vos olhar e chamar, talvez não tivesseis descoberto a pessoa amiga em meio à multidão, ignorando assim sua passagem pela vossa residência. O caso em relação ao Senhor Jesus é muitíssimo mais complexo, como é fácil de ver. Se, por conseguinte, o ser humano apela para Jesus enviando-lhe um pensamento do mais puro amor, pensamento que traduza o estado presente de ansiedade e ajuda, podeis ficar absolutamente seguros, estimados irmãos leitores, de que toda ajuda necessária imediatamente se positivará para a tranquilidade e felicidade daqueles que a invocarem por esse meio um pensamento do mais puro amor a Jesus. Creio ter sido bastante útil a todos os meus irmãos leitores, com o que fui convidado a dizer nestas linhas que aí ficam. Estudai-as e aplicai o processo ainda em vossas vidas presentes, porque muito tereis caminhando em direção à meta da vossa felicidade, o Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus. Julgando bem cumprida a minha tarefa, aqui me despeço de vós deixando-vos a segurança da minha amizade e dos meus fracos préstimos, se algum dia necessitardes de ocupar o vosso irmão e amigo dedicado, Sebastião, mártir. Nota: Sebastião, mártir, 256 a 288, um dos mártires do cristianismo. Nasceu em Narbona, França, no ano 250 ou 256 e desencarnou em Roma em 288. Aos 18 anos Sebastião alistou-se no exército romano, sendo nomeado pelo imperador Diocleciano chefe dos seus pretorianos. Sebastião era filho de pais cristãos, foi batizado em criança e alimentava sua fé, que ele se empenhava em transmitir aos seus companheiros. O Papa Ascaio, 283 a 296, concedeu-lhe por isso o título de defensor da Igreja. Uma denúncia levada ao imperador Diocleciano, de que havia um cristão no seu exército, irritou o monarca que, à vista da sua confissão, mandou conduzi-lo aos arredores e transpassá-lo por flechas, o que foi feito, tendo sido abandonado por morto. Todavia, uma senhora que passava, ao ver que o jovem ainda respirava, retirou-o dali e tratou-lhe as feridas, restituindo-o à saúde. Sebastião, contudo, desejoso de testemunhar a sua fé cristã, foi colocar-se na passagem do imperador para lhe censurar a crueldade de que fora vítima, a qual, entretanto, afirmara ele ao imperador, em nada diminuir a sua crença no cristianismo redentor. O imperador, encolerizado por mais essa demonstração do jovem ex-oficial, mandou vergastá-lo até a morte. O corpo de Sebastião desapareceu por algum tempo, mas foi encontrado pelos cristãos que o sepultaram na catacumba que recebeu o seu glorioso nome. Foi posteriormente transportado para a basílica e levado em sua honra próximo da Porta Capena. Sebastião, mártir, é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sendo festejado ao 20 de janeiro, data em que também se comemora a fundação da cidade. Fim da nota. 42. Mobilização socorrista.
Havia em certa época da história do mundo terreno uma grande nação muito interessada no domínio das demais, e para conseguir semelhante objetivo empreendeu uma grande campanha de suas forças armadas, que marcharam sobre os vizinhos mais fracos. A violência dos primeiros embates coroou de êxito o empreendimento, submetendo as nações menores ao seu domínio, e transformando os habitantes em vassalos incondicionais e pacíficos dos seus interesses. A campanha militar prosseguiu durante vários anos, dando à nação conquistadora a sensação de absoluta segurança quanto ao domínio de suas irmãs mais fracas, visto como estas por si próprias nada poderiam fazer para se libertarem do jugo que lhes fora imposto pelas armas. Os tempos decorriam sem que se pudesse prever qualquer alteração no status quo terreno. No alto, porém, as coisas se passavam de maneira diferente. Os dirigentes espirituais da Terra não se mostravam conformados com a situação imposta por meio da violência, dos mais fortes sobre os mais fracos, movimentando-se as forças superiores no sentido não só de opor em dique à violência, como ainda preparar as coisas para a volta da liberdade aos povos caídos sob o jugo do opressor. Examinadas foram, por conseguinte, todas as possibilidades desse objetivo, chegando-se por fim à conclusão de que somente por um movimento operado no subsolo, tal resultado seria possível, em face do poder guerreiro da nação conquistadora. Apurada meticulosamente a circunstância, ordens foram dadas aos departamentos especializados, no sentido de que preparados fossem determinados acontecimentos, destinados à transformação das condições topográficas existentes na própria capital da nação guerreira, reduzindo-lhe sensivelmente, não apenas o impulso conquistador como também as condições econômicas. Tudo preparado com esse objetivo. Apenas havia a considerar por parte das forças superiores, a situação individual dos seres humanos que viessem a ser atingidos em suas vidas terrenas, organizando-se então, com aquela perfeição e segurança que preside a todos os empreendimentos levados a cabo pelo alto, um serviço especial de socorro e atendimento a todas as almas que viessem a interromper a sua encarnação em meio aos acontecimentos em vias de realização. Assim se fez. Mobilizadas foram alguns milhares de entidades socorristas, prontas a entrar em ação ao primeiro fato verificado. Não me é permitido registrar aqui o nome da nação terrena em referência, mas todos vós que passastes os olhos pela história da Terra facilmente a identificareis. Algumas das suas cidades mais importantes miram por completo, ao abalo sofrido em consequência das explosões verificadas na profundidade do subsolo, causando pânico e mortandade nas populações, arrebatando-lhes inclusive alguns de seus dirigentes. O fato produziu, como era esperado por parte das forças superiores, uma mudança radical nos intuitos guerreiros em andamento, que tiveram de ser abandonados, assim como na própria economia, pois que, de nação rica e poderosa que era, viu-se transformada por completo, obrigada já então a apelar para a boa vontade e espírito de solidariedade daqueles povos que subjugara. Para concluir esse relato sucinto, acrescentarei que a nação em referência, a partir de então jamais pensou sequer em tentar subjugar pela força ou não, povos pacíficos e trabalhadores a quem a divina providência destinou viver em pequenas frações deste pequeno mundo. Aludi a este fato histórico para apresentar-vos uma pequena ideia do que se encontra preparado no alto para ser realizado na Terra neste fim de século, também por meio de operações na profundidade do solo terreno. Conforme já estáis perfeitamente esclarecidos em capítulos anteriores e nos livros do irmão Tomé, devem ser realizadas modificações substanciais no solo terreno visando a encarnação no planeta de um número bem maior de habitantes do que os atualmente na Terra. Para que um número bem maior de habitantes aqui possa viver para estudar e progredir, há necessidade de contar com um volume de alimentos muito maior do que o atual, e para isso necessário se torna operar substanciais mudanças na topografia do solo terreno. Calculados e medidos os campos atuais de produção de alimentos no mundo,
serviço que foi há muito empreendido pelos setores especializados no alto, chegou-se a uma conclusão desfavorável quanto à sua suficiência, havendo por isso necessidade de se operarem sérias modificações topográficas. Tais modificações devem importar em alguns setores, na demolição de montes, morros e montanhas, dando dimensões novas a numerosos vales hoje existentes, transformando-se desta maneira em campos férteis, regiões atualmente inadequadas a esse mister. A realização destas transformações do solo terreno será acompanhada de uma nova distribuição das águas indispensáveis ao trabalho da cultura agrícola, assunto que foi também meticulosamente projetado pelos setores especializados do alto. Como não poderia deixar de ocorrer em face de tão profundas quanto extensas modificações a serem operadas no solo terreno, foi igualmente prevista a desencarnação em massa de almas viventes nos locais a serem beneficiados topograficamente. E aqui reside, por assim dizer, todo o objetivo da vinda ao ambiente terreno de grande número de entidades por determinação do Senhor do mundo, preocupado em que nenhuma só se perca na imensidade do espaço cósmico quando os acontecimentos se sucederem. Deseja o Senhor do mundo que encontre a seu lado cada alma desencarnada, uma entidade socorrista pronta a recebê-la em seus braços e conduzi-la carinhosamente ao plano espiritual a que pertence, isenta de preocupações e sofrimentos. Esta é, sem dúvida, a parte mais cara ao Senhor do mundo em todas as operações já em véspera de realização, salvar para o seu coração e para Deus todos os seres humanos que vierem a ser atingidos pelos acontecimentos. O Senhor deseja que, tal como sucedeu no passado aos habitantes daquela nação castigada por suas ambições guerreiras, nenhuma alma atualmente na Terra venha a sofrer o menor abalo espiritual em face das operações transformadoras do solo terreno. Nossa vinda até vós é, pois, irmãos estimados, para dizer-vos estas coisas em letra de forma para que possais tê-las sempre presentes, e convidar a todos os terrenos da era presente a que meditem seriamente enquanto deste livro consta, como a melhor maneira de poderem receber o necessário socorro num momento psicológico. Para os espíritos atualmente encarnados, sobretudo para os maiores de idade, é do maior interesse cultivarem carinhosamente a ideia de que poderão ser chamados ao plano espiritual de um momento para outro. Este interesse, acreditai-me, deve superar aquele que vos é inato, de cultivar o engrandecimento do patrimônio material de cada um. Isto porque, quantos se dedicarem seriamente ao cultivo da ideia de uma desencarnação próxima, receberão em contrapartida elementos que muitos ajudarão na parte material de sua vida. Isto posto, apenas acrescentarei aqui uma informação a mais sobre aquelas que já conheceis através da leitura deste livro. O Senhor do mundo acaba de enviar à Terra, distribuídas por todos os setores humanos, legiões e legiões de entidades em condições de se tornarem conselheiros amigos para quantos emitirem pensamentos elevados e bons a respeito dos acontecimentos em véspera de começo na Terra, entidades que antes se submeteram a uma preparação adequada no mistério de socorro e salvamento dos nossos irmãos encarnados. Estas entidades estão munidas das necessárias instruções para acompanharem de perto os pensamentos e atos dos nossos irmãos encarnados, e bem assim de os registrarem fielmente para futuro exame no alto, quando ocorrer o regresso de cada um ao plano a que tiver feito jus. Eu me explicarei. O plano ao qual são conduzidos os espíritos que vão desencarnando na Terra, está sempre em perfeita harmonia com o nível de suas vibrações mentais. Assim, se um espírito encarnado primou na Terra em cultivar pensamentos bons, sãos, elevados, em relação aos seus irmãos terrenos, esse espírito construiu uma categoria espiritual que se reflete em sua aura e o conduzirá instintivamente a um plano de vida no alto, onde suas vibrações se harmonizem perfeitamente com as dos demais habitantes desse plano. Da mesma maneira, aqueles que preferirem viver no solo terreno uma vida farta de gozos materiais, emitindo, em consequência, uma classe de pensamentos dessa categoria,
A cessação da sua vivência terrena os conduzirá também instintivamente a um plano onde as vibrações dos seus habitantes se harmonizem com as suas. E como, no alto não existem os gozos materiais nem a possibilidade de a eles voltar no ambiente terreno, o que sucede a esta classe de espíritos é o arrependimento amargo do precioso tempo perdido, numa encarnação que tanto lhes terá custado a conseguir. Minha sugestão, meu conselho, meu pedido a todos os felizes leitores desta obra, é, portanto, de que todos figurem mentalmente a sua partida de regresso para a próxima semana, e tratem de se preparar desde hoje para essa viagem, assim como fariam se tivessem de empreender uma viagem autêntica a qualquer parte deste mundo em que vivem. Em tal hipótese, o que faria cada um dos leitores? Sem dúvida pensaria nessa viagem pela manhã ao levantar, pensaria nela durante os dias que antecedessem, e seus pensamentos ao deitar todas as noites iriam igualmente para as várias coisas a providenciar a respeito da mesma. Pois, meus caros, a viagem de regresso de cada ser humano ao plano espiritual, deve ser encarada com maior carinho ainda do que aquela outra de que falei. Da viagem terrena, todos esperam regressar ao domicílio para a continuação dos seus afazeres e interesses, ao passo que a viagem de regresso é definitiva, com o abandono de quanto ficou na terra. Eu perguntarei então, meus estimados irmãos leitores, qual das duas viagens requer melhor preparação? Aquela que empreendereis para regressar ao vosso lar, ou esta outra que vos conduzirá ao plano de onde viestes à terra, onde também deixastes um lar espiritual que também é vosso? A resposta impõe-se por si mesma. Toda a importância deve consistir, então, para cada um dos viventes terrenos, em se encontrarem preparados para viajar quando o momento chegar, e só o Senhor do mundo conhece. Preparai-vos então, atentamente, estimados leitores e amigos. Pensai nesta viagem também pela manhã, durante o dia e a noite, purificando quanto possível a vossa maneira de viver, os vossos pensamentos, os vossos atos e, consequentemente, as vossas vibrações mentais, para que, tão apuradas e purificadas elas estejam no momento da vossa partida, que possam conduzir-vos aos mais altos planos do mundo espiritual. Com todo empenho e maior carinho, lá vos receberá e acomodará, este vosso irmão e amigo milenar de muitas passagens pela terra, Bartolomeu de Gusmão. Nota: Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 1685 a 1724, inventor português da máquina de voar. Nasceu em Santos em 1685, irmão de Alexandre de Gusmão, que foi político e estadista português. Bartolomeu de Gusmão estudou no Colégio dos Jesuítas em Coimbra, onde recebeu ordens de presbítero. Começou bem cedo a notabilizar-se pelos seus sermões, em que revelou gosto apurado na linguagem e bela dicção. Foi nomeado por D. João V capelão fidalgo da Casa Real, quando falou ao rei na sua máquina aerostática, que era a sua invenção da máquina de voar. O rei interessou-se vivamente pelo invento, custeando do seu bolso as despesas de sua construção, e concedendo a Gusmão o registro do privilégio. A primeira experiência teve lugar em 1709 no pátio da Casa da Índia perante o rei, toda a corte real e grande multidão de assistentes, tendo a máquina do padre Gusmão subido suavemente e descido pouco adianta, arrancando aplausos da grande assistência, o que lhe valeu receber do povo o apelido de Padre Voador. A Inquisição, porém, passou a olhar o padre Gusmão como feiticeiro, só não o perseguindo desde logo devido à proteção real de que gozava. D. João V, como prêmio pelo invento, concedeu ao padre Bartolomeu de Gusmão o lugar de lente de prima de matemática da Universidade de Coimbra, e fê-lo membro da Academia Real de História Portuguesa. Em 1711 o rei encarregou o padre Gusmão de ir a Roma e obter da Santa Sé o grau patriarcal para a Capela Real de Lisboa, o que, entretanto, ele não conseguiu. Bartolomeu de Gusmão era profundo conhecedor das línguas portuguesa, latina, francesa e italiana,
conhecendo suficientemente o grego e o hebraico. Deixou várias obras publicadas, entre elas diversos sermões notáveis. Em relação ao seu invento publicou, descrição do novo invento aerostático máquina volante, do método de produzir o gás ou vapor com que esta se enche, etc. Publicou ainda, vários modos de esgotar sem gente os navios que fazem água, e a história do bispado do Porto,